Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá! Na edição desta quinta-feira, 2 de julho, você vai ver como foi o posicionamento do TCE de Mato Grosso para as contas de governo da Prefeitura de Campo Novo do Parecis. O balanço financeiro das contas de governo da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, município localizado a 397 quilômetros da capital, foi analisada pela relatoria do conselheiro Sérgio Ricardo. Os documentos são referentes ao exercício de 2014. Após a avaliação, a equipe técnica apresentou um relatório apontando ausência de irregularidades, sendo que o gestor foi notificado apenas para o conhecimento. O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. O relator do processo, o conselheiro Sérgio Ricardo, acatou o parecer ministerial. Recomendo ao Poder Legislativo que, quando for julgar as contas ou esse presente balanço, oriente ao Poder Executivo para que adote as medidas contidas na íntegra deste voto. Esse é o voto, presidente. Para as contas de governo, o TCE de Mato Grosso emite um parecer sobre o balanço. Cabe ao Poder Legislativo do município realizar o julgamento definitivo das contas. Acúmulo ilegal de cargos é motivo de representação interna proposta pelo Tribunal de Contas. A representação interna foi proposta pela Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal do TCE de Mato Grosso, em face do prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. O processo é em razão de suposta acumulação ilegal de cargos pelo servidor Orlando Lucas dos Santos, lotado na Prefeitura da capital e na Secretaria de Estado de Segurança Pública. O prefeito esclareceu que o servidor ingressou na função de vigilante da Secretaria Municipal de Educação em fevereiro de 2011, comprovando que a irregularidade ocorreu na gestão anterior. A Lei Complementar 231 de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, é taxativa quando diz que o militar estadual deve dedicar-se integralmente à corporação, assegurando apenas o exercício do magistério quando houver compatibilidade de horários. O servidor informou que, ao tomar conhecimento do acúmulo ilegal de cargos, solicitou a exoneração da função exercida na Prefeitura de Cuiabá, no dia 2 de janeiro de 2014. Porém, ficou caracterizado o acúmulo no período de 10 de fevereiro de 2011 a 1º de janeiro de 2014. Diante disso, o relator do processo, o conselheiro Walter Albano, votou pela procedência da representação. O pedido de exoneração feito pelo servidor não afasta a irregularidade apontada, pois constata-se que houve acumulação nesse período aí citado, e motivo pelo qual foi instaurado o processo administrativo disciplinar no Comando Geral da Polícia Militar. Verifico que o servidor ingressou no quadro de servidores do município de Cuiabá na gestão anterior ao do prefeito Mauro. Assim, entendo que não cabe responsabilizá-lo, sendo necessário apenas que o mesmo determine, por meio de processo administrativo, a apuração efetiva da prestação de serviço e possível dano ao erário durante o período que o servidor acumulou os cargos. Diante do exposto, não acolho o parecer ministerial, voto pelo conhecimento no mérito pela procedência da representação interna e voto também no sentido de determinar ao atual gestor que instaure o processo administrativo para apurar a efetiva prestação de serviço e possível dano ao erário, a fim de quantificar e identificar os responsáveis no prazo de 120 dias. É como voto, senhor presidente. Pedido de rescisão proposto por ex-gestor de Várzea Grande é julgado improcedente pelo Tribunal de Contas do Estado durante a última sessão plenária. O pedido de rescisão foi protocolado pelo ex-prefeito de Várzea Grande, Sebastião dos Reis Gonçalves. O processo combate o Acórdão 423 de 2013 do TCE de Mato Grosso, que julgou procedente a representação interna e resultou em aplicação de multa de 125 UPFs e determinação legal. A Secretaria de Controle Externo de Atos de Pessoal e Regime Próprio de Previdência concluiu pela improcedência do pedido de rescisão. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Alisson Carvalho de Alencar, opinou pelo conhecimento e no mérito pela improcedência. Após discussão em plenário, o TCE decidiu pela improcedência do pedido. O voto da relatora do processo foi acolhido por unanimidade. Acolho o parecer ministerial, voto pelo conhecimento do pedido de rescisão e no mérito pela sua improcedência, mantendo-se inalterado o Acórdão 427 de 2013, uma vez que inexiste nulidade capaz de rescindir a decisão questionada.
TCE analisa a denúncia sobre supostas irregularidades no pagamento de recursos com educação do município de Colíder. Os conselheiros do Tribunal de Contas analisaram uma denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, subsede de Colíder, contra a Prefeitura do município sobre supostas irregularidades no pagamento de despesas não permitidas por lei com recursos da educação básica. A Secretaria de Controle Externo da conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, relatora do processo, ao analisar os autos, verificou que a denúncia deve ser julgada improcedente pelo TCE. Isso porque, segundo o entendimento da Resolução de Consulta de número 21 de 2008, o TCE reconhece a possibilidade dos municípios custearem as despesas com ensino superior e incluí-los no percentual mínimo de 25%. No caso deste município, como eu votei anteriormente as contas de governo, ele atingiu a pontuação 10 dos 10 indicadores de avaliação de políticas públicas de educação e aplicou 35,63% na educação. Então, o valor gasto com ensino superior representa menos de 0,30%. Ainda que fosse desconsiderado esse valor, ainda resultaria num percentual de 35,24%. Assim, acolho o citado parecer ministerial, voto pelo conhecimento da denúncia e no mérito pela improcedência. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã com mais uma edição do TCE Notícias. Até lá!